bem? Então, eu sou Caio de Capo, estudioso das culturas ancestrais dos povos indígenas do mundo inteiro. Você está então na segunda parte do vídeo dessa série 35 filmes para você entender o mundo indígena. O objetivo dessa série então é tirar uma série de conceitos errados e de desconhecimento geral da grande maioria da população sobre o que é ser índio, sobre o que é ser indígena. Então eu selecionei 35 filmes do cinema. No primeiro vídeo desse, se você não viu ainda, volta aqui, né? Dá uma descida ali, procura o primeiro, parte 1 dos 35 filmes para entender o mundo indígena. Então os primeiros 4 filmes são muito importantes, que tratam exatamente do mundo pré-civilizado, ou seja, o Alfa, né, 20 mil anos atrás, o 10.000 AC, 12 mil anos atrás, eles tratam já dessa questão do mundo vivendo em tribos e depois o surgimento das primeiras civilizações e o controle que existe isso, as sociedades hierárquicas, porque nas sociedades indígenas eles são autogovernados, o sistema de liderança é completamente diferente do nosso, não existe hierarquia e existe uma relação com o cosmos de tal forma que todo mundo é autônomo, todo mundo é autossuficiente e trabalham em conjunto porque sabem que pertencem a algo maior e que tem uma função na Terra. Assim como cada planta, cada animal, cada pedra, cada coisa tem sua função, o homem também tem a função de coordenador, de mantenedor principal da natureza, coisa que o homem civilizado perdeu. Então nesse aqui eu vou falar um pouquinho sobre esses filmes e entre eles eu vou colocando algumas dicas até mesmo de antropologia, que é uma coisa tão importante, uma ciência tão profunda, tão maravilhosa e que é pouquíssimo divulgada, quase que não sai mesmo do meio acadêmico, né? A não ser quando a gente consegue alguns bons filmes inspirados por bons trabalhos antropológicos. Então os outros 2 filmes, né? Aqui ó, A Lenda do Guerreiro e O Centurião, tratam então dos povos indígenas da Europa, porque a gente acabou ficando condicionado a imaginar como povos indígenas, né, os povos que se encontraram aqui no que se chamou Novo Mundo, né, nas Américas, a partir de 1492. Então eu dividi essa série em 3 partes, mostrando também os 3 filmes, tá? Os filmes então antes da criação da civilização, os filmes então do embate entre a civilização e os povos indígenas e os filmes, olha que interessante, a pilha maior deles é sobre os filmes dos indígenas nos dias de hoje. Como é a situação deles, como eles perdem e como eles recuperam a sua cultura, essa relação espiritual, a relação deles com o homem branco moderno. Tem muitos filmes muito legais que eu vou mostrar para vocês na terceira parte dessa série. E hoje nós vamos focar então na segunda parte, que é o que a gente mais conhece, né? Ou seja, o primeiro filme é 1492, a chegada então de Cristóvão Colombo aqui na América, e mostra então os primeiros contatos com os povos ancestrais, os primeiros massacres, os primeiros abusos, né? Até o nome ficou A Conquista do Paraíso, mas o correto seria a destruição do paraíso, né? Quando eles chegaram aqui, começaram a destruir aquilo que até então era um paraíso, né? Então depois nós temos outro aqui, ó, o Apocalipto, um filme bastante polêmico que mostra a chegada então, né, dos espanhóis na América Central, no México, entrando em contato com os astecas, os maias, os povos daquela região, e mostra também a sociedade civilizatória da região já bastante decadente e perseguindo os povos indígenas locais. Então é um embate entre a civilização local e os povos indígenas da região. Então é muito interessante esse filme para se entender essa relação, né, que eu vou falar um pouco sobre a questão da antropologia, dos 2 tipos de sociedade, né, que eles chamam de sociedade de eunomia e de disnomia, ou seja, eunomia é sociedade integrada como os dos indígenas, integrados com a natureza, integrados uns com os outros,
onde não há hierarquia, onde os velhos, as crianças, as mulheres, os homens, todos trabalham em harmonia e dividem aquilo que eles produzem, tudo relacionado com a espiritualidade, com a ritualística, onde o animismo prevalece. E no terceiro vídeo eu vou mostrar como que o animismo volta então ao círculo científico moderno, que é base para muitos desses filmes aqui. O próximo filme então é O Novo Mundo, muito boa também, mostrando a chegada de mais europeus aqui na América. Depois nós temos A Missão, esse ficou um filme muito famoso, né? Esse papel todo da igreja, do Estado, do massacre, da invasão dos índios e o poder de relação entre eles. Então nós temos os filmes que a gente está mais acostumado. Depois o clássico, né? O Dança com Lobos, um filme muito forte, muito bonito, causou um grande impacto, né? Uma maneira do povo norte-americano rever o que aconteceu na sua história, baseado então num livro muito famoso, e também no Enterre Meu Coração na Curva do Rio, um clássico, né, que mostra todos os massacres que aconteceram aos povos indígenas. Então esse aqui é um divisor de águas mesmo, nesse entendimento, né, dos povos indígenas com os não indígenas. Esse é um filme bacana, é da Disney, é mais infantil, Caninos Brancos, o 2. É muito legal, porque quem quer entender essa relação da espiritualidade indígena com os sonhos, com as profecias, com a pagelança, com a natureza, o papel de cada animal, como o lobo, é muito bacana para você ter uma ideia de como funciona essa relação. E logo depois dele tem um outro filme também muito legal, é A Vingança de um Homem Chamado Cavalo, ou seja, é a parte 2 também do filme primeiro, que é O Homem Chamado Cavalo, mas esse é o meu favorito, porque foi através desse filme que eu comecei a minha busca há 5, 6 anos atrás dos povos ancestrais. Então aqui aparecem as cerimônias, a cerimônia hoje do Temascal, que é a tenda do suor sagrado, uma cerimônia fantástica, que é dos índios americanos, dos Lakota, mas que hoje é celebrada em quase toda a América, pelos vários tipos de índios. Aqui os Guarani da Grande Florianópolis também fazem, para minha surpresa. Então eu assisti esse filme aqui pensando, nossa, que coisa mágica, isso aconteceu lá 2 séculos atrás nos Estados Unidos, e fui descobrir aqui que acontece. Então mostra várias cerimônias, né? A Dança do Sol, é muito forte, um filme muito bacana, onde um rico comerciante inglês que tinha vivido durante um tempo, que foi sequestrado pelos índios americanos, acabou sendo adotado, voltou para a Inglaterra, não conseguiu se adaptar à nobreza, à riqueza, e resolve voltar e ajudar os povos indígenas que adotaram esse empresário. Um filme muito legal. Depois nós temos O Último dos Moicanos também, né, relatando essa guerra sem fim, porque a civilização, ela é um processo de contrário ao indígena, né? Então, como eu falei no vídeo passado, enquanto os índios buscam o envolvimento, os civilizados buscam o desenvolvimento, ou seja, parar de se envolver com os ciclos da Terra, deixar de viver com a Terra, com o universo, e passar a viver explorando a Terra, destruindo a Terra. Não existe mais uma relação entre a árvore, a pedra, o rio, ou seja, tudo que existe aqui é feito para a nossa exploração, para o nosso prazer, um prazer que nunca é conquistado. Então é uma espécie de maldição para o homem civilizado querer usufruir das coisas e não conseguir. Por isso que se mata, né? No fumo, que é uma coisa sagrada, né? Para os povos indígenas, para o homem branco é um malefício. Assim como o álcool também, suas bebidas, tudo que a gente consome e destrói nossa sociedade era para ser uma bênção. Então tá nesses filmes. Falando nisso, eu vou mostrar esse aqui, ó. Esse filme é muito legal, Blueberry, Desejo de Vingança. É o primeiro filme de faroeste, né, de bang bang, onde a luta entre o vilão e o herói é travada no reino espiritual. Então é um filme muito bacana sobre o uso desses remédios, as medicinas da natureza, como a ayahuasca, o peyote, né, as que são enteógenas, né, que as drogas que servem para
abrir a expansão, né, do espírito, e mostra muito o perigo de você mexer com isso, né? Eu acho que é uma ressalva interessante. Hoje virou uma espécie de mania, né? Virou quase uma moda as pessoas se iniciarem nesse tipo de medicina, mas é muito forte, porque aqui vai mostrar como que ele só ganhou a guerra espiritual porque os dois tomaram e os dois foram fazer um duelo no mundo do espírito. E ele só venceu porque os indígenas estavam dando o suporte necessário no mundo espiritual, do qual eles têm, né, perfeito domínio, e a gente não tem praticamente nenhum. Mas é um filme fabuloso para se entender bem essa questão, né, das substâncias medicinais de expansão de consciência. E aqui nós temos um filme que eu acho muito legal. Agora, falando dessa parte, estamos quase chegando no tempo moderno. O Pacto dos Lobos é um filme que se passa na França, onde um cientista é chamado para resolver um caso de mortes que vem sendo causadas por um monstro. E existe então todo esse misticismo, essa coisa das pessoas, né, crerem no mundo supernatural, supranatural, sobrenatural. E ele vem com um amigo dele indígena que ele trouxe da América, com a verdadeira espiritualidade. Então é um filme muito interessante porque mostra a diferença dessa crença sem base, né, que surgiu nesse nosso folclore, para a verdadeira espiritualidade. Qual é a diferença de uma para outra. Então eu acho esse filme muito importante, o Pacto dos Lobos, para as pessoas entenderem qual é a diferença daquilo que ficou sendo caçoado como coisas sobrenaturais e qual é o verdadeiro sobrenatural. Então é um filme muito bacana, eu recomendo. E aqui tem outros dois bem interessantes. Z, A Cidade Perdida, é uma história real do pesquisador inglês que veio aqui para a América em busca do Eldorado, e tem toda uma história com os índios brasileiros, e principalmente mostra, fiquem atentos, no preconceito que as sociedades científicas inglesas tinham em cima dos povos daqui. Tanto que muitos não queriam apoiar a pesquisa dele porque não queriam admitir que havia algum tipo de superioridade espiritual, intelectual, de relacionamento social. Eles, né, queriam manter os povos daqui como seres realmente primitivos e glorificar o grande Império Britânico. Então é um filme que trata bem essa parte sobre o preconceito. E o último deles é esse aqui, O Elo Perdido. Eu acho sensacional, porque entra nessa parte que eu disse então da antropologia, que veio então tirando essa ideia original do povo Uga-Buga da pré-história, que foi evoluindo, ou seja, foi descoberto que os povos ancestrais, o ser humano, nós todos, a gente já vem, assim como um equipamento de computação, a gente vem com o hardware, mas também já vem com o software. A cultura é uma coisa que já nasce, ela não foi desenvolvida, e todos os povos então têm os padrões culturais que são diferentes em ações, em símbolos, mas que são exatamente iguais para o funcionamento harmônico da sociedade. Mas esse aqui mostra então os cientistas darwinistas, seguindo a lógica do Charles Darwin, capturando os pigmeus na África e querendo estudar, né, que eles eram o elo perdido, e colocando inclusive em jardim zoológico para as pessoas verem os pigmeus como se fosse o elo entre o macaco e o homem. Então mostra muito como forjaram essa coisa, como foi feio esse capítulo, que a antropologia então veio para tirar essas ideias, né, que as pessoas têm sobre isso. Então, dando continuidade, essa é a segunda parte. A terceira parte vai ser bem interessante, porque vai surpreender todo mundo, que as pessoas, como eu disse, estão sempre presas nesse índio de 1500, 1600, e não entendem hoje essa relação. E olha que riqueza, é a maior das pilhas dos 35 filmes, né? Então, cuidando sempre, né, o nosso filósofo Mikhail Bakhtin falava sobre as palavras armadilha. São palavras que enganam a nossa mente, assim como eu falei no vídeo passado a questão de desenvolvimento, né? Se vocês assistiram, vão lembrar, se não, vai lá e assiste. O contrário de desenvolvimento, a gente aprende como sendo subdesenvolvimento. Mas na verdade não é. O contrário de desenvolvimento é envolvimento.
ou seja, a diferença deles, dos povos indígenas para nós, é que eles estão 100% envolvidos com o ciclo do universo, não só da natureza na Terra, mas do ciclo cósmico como um todo. E a gente não, nosso calendário, por exemplo, é um calendário solar todo errado, né? O começo do ano é 1º de janeiro, quando na verdade a primavera é a primeira estação do ano. O calendário lunar a gente jogou no lixo, ou seja, nós somos antropocêntricos, o homem é o senhor de tudo. E na verdade o homem é homo complexos e não homo sapiens, como vinha se pregando. Só que isso ainda não chegou, infelizmente, nas escolas. Mas vai chegar. Então nós temos também a palavra preconceito, que é bom a gente pensar, né? Que é o objetivo desse vídeo, né? O preconceito já diz o pré-conceito, um conceito prévio. Mas o preconceito não é uma coisa natural, ela é uma coisa feita através do desconceito. Porque entre os povos antigos, eles quebravam o preconceito se conhecendo, descobrindo qual era o conceito. Mas há então esse interesse das sociedades civilizadas de desconceituar, de tratá-los, como aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, que o Pero Vaz de Caminha disse que os povos indígenas então eram um povo sem alma, sem rei e sem lei. Imagina, e eles viveram durante 470 anos debaixo disso. Então o que nós temos que fazer para acabar com esse desconceito que gera o preconceito é criar o reconceito. Então eu estou trabalhando com vocês em cima de reconceituar então a sabedoria dos povos ancestrais, que estão perfeitamente, como na antropologia mostra, estão perfeitamente estabelecidos, harmonicamente relacionados. Então esse livro aqui é um livro muito legal, a Antropologia Cultural, dá para ver que é bem antigo, mas ele é muito bem resumido. Então, para quem não entende nada de antropologia, eu vou explicar um pouquinho brevemente. Então, os antropólogos começaram a estudar de perto esses povos que até então eram tratados como selvagens, bárbaros, e começaram a descobrir coisas que eram completamente diferentes do que se acreditava. Então, nós tivemos várias ondas de estudo, por exemplo, o difusionismo, né, que estudava como foi a difusão entre uma cultura de um povo para outro, por que tem pirâmides no Egito, pirâmides no México, ou seja, esse foi o primeiro movimento. Depois nós tivemos eles começando a prestar atenção no funcionalismo, como que essas estruturas culturais, sociais funcionam. E aí que eles começaram a perceber que são estruturas muito complexas, e trabalhar em cima disso, que é o funcionalismo. Depois, a corrente que veio depois, que eu gosto muito, além de estudar a forma, né, e a função, a gente tem então a configuração, quando eles começam a entender que existe um equilíbrio, né, dentro de uma configuração. Toda cultura tem a sua configuração. Então, bem basicamente, né, não vou citar o nome deles todos, mas eles criaram muito essa questão então dos dois tipos de sociedade, a sociedade eunômica e a disnômica. Então a sociedade indígena ela é eunômica porque trabalha toda em função de estar harmonicamente relacionada ao ser interior, a sua sociedade, o seu ecossistema e o cosmos. E a nossa sociedade é uma sociedade disnômica, onde não há esse acerto, né? Sociedades hierárquicas. Então é um livro muito bacana, mas eu vou ficando por aqui, Antropologia Cultural, espero que vocês tenham gostado. E o terceiro, então, vai ser sensacional, para vocês entenderem essa relação do mundo moderno e os povos indígenas. Valeu, espero que vocês tenham gostado e até o próximo.